queria começar por lhe perguntar que ligação é que tem a Coimbra para ter aceitado o convite da Iniciativa Liberal para ser cabeça de lista? Essa é sempre a pergunta mais fácil e que me dá mais prazer responder. Em primeiro lugar, eu estou aqui, não é? Tirei a licenciatura na Faculdade de Economia, na Universidade de Coimbra. O meu nome é Pedro Brinca. Brinca é alcunha de família. Historicamente, o nome de família era Cruz, mas brincar no século XIX queria dizer enfeitar. Por isso é que os brincos são os enfeites e os brincas eram os que enfeitavam. E eu descendo de uma família de Ourives de Febres, que é uma terra aqui perto, ali na zona de Cantanheiro, perto aqui de Coimbra, que eram pessoas que vendiam nas feiras ouro e se foram espalhando pela zona. E, aliás, cá em Coimbra há o bairro do Brinca, que foi feito pelos meus primos. Havia a Orivesaria Brinca ali na Visconde da Luz, que agora já não existe, mas que existiu durante muitos anos, também é dos meus primos. Tenho muitas ligações familiares, efetivas e pessoais, em termos de estudo, históricas, pessoais e efetivas ao distrito e à cidade. Nestas eleições pensa-se muito sempre no cenário pós-eleitoral, naquilo que vão ser os acordos quer à esquerda, quer à direita, naquilo que vão ser as eleições. Como é que explica às pessoas que votar à direita, seja a Iniciativa Liberal, seja eventualmente quem quiser votar na Aliança Democrática, não é dar a mão ao Chega? Como é que se explica isso às pessoas? Eu acho que a pergunta deve ser ao contrário, porque é que é dar a mão ao Chega? Isso é que eu não percebo. Porque eventualmente por maiorias parlamentares. Não apelo ao voto no Chega. Nós não queremos que as pessoas votem no Chega. A mim custa-me a perceber como é que um voto na IEL ou um voto na AD pode ser um voto no Chega. Aliás, Montenegro, como seria, lá está, se houver uma maioria de direita que possa constituir um governo, Montenegro foi muito claro, disse que não é não. Por isso eu confesso que me continuo a achar estranho como é que essa ideia pode persistir. Quer dizer, Montenegro não podia ter sido mais claro no debate que teve com André Ventura, em que disse que não é não e não fará parte de uma solução de governo em que o Chega faça parte dessa solução. E acho que a posição da IEL também é clara relativamente a isso. Existe um oceano que nos distancia. A IEL é um partido que tradicionalmente tem tido uma certa associação ao espectro de direita da política, presumo em boa parte por causa da questão económica. Acho que é um bocado redutor pensar as coisas dessa forma, mas quer dizer, temos de ser realistas e é verdade que as pessoas o percepcionam dessa maneira. Mas, por exemplo, nos costumes, quer dizer, a IEL, se olharem para a questão dos costumes, como veem as liberdades individuais, etc., tão longe, quer dizer, nós estaremos muito mais perto do outro extremo do espectro político do que do Chega, quer dizer, isso, nem sei como é que essa pergunta pode fazer sentido. A IEL aparece neste momento em quarto nas sondagens, isto a nível nacional, e nas últimas eleições teve um resultado, podemos dizer, surpreendente, ficou em quarto, foi a quarta força política com 8 deputados. As sondagens agora estagnam um bocado aquilo que vai ser a posição da IEL no Parlamento. Que importância é que têm as sondagens para si? As sondagens, no fundo, têm a importância que permitem-nos ter uma ideia daquilo que será a escolha dos portugueses, não é? E quando nós nos sujeitamos as nossas ideias ao escrutínio público, temos que saber ler a resposta das pessoas e perceber, mediante esse feedback, que será sempre o voto, e que as sondagens dão-nos uma espécie de antecipação desse voto, de que maneira é que temos que ou alterar as ideias, ou as adaptar, ou tentar perceber de que maneira é que podemos responder melhor às necessidades das pessoas, porque no fundo é para isso que há eleições, é para a democracia é uma forma de representação indireta, não é? Nós estamos no Parlamento em nome dos cidadãos para resolver os problemas dos cidadãos. E se os partidos menos votados podem ser aqueles que se calhar não tiveram tantas respostas, não é? E nesse sentido é importante adaptar a mensagem, pensar o que é preciso, o que é que não é, para melhor respondermos às necessidades das pessoas e merecer a confiança das pessoas. A Iniciativa Liberal fala muito em cheque ensino, no que diz respeito à educação, e também agora no cheque creche. Em que é que consiste, em concreto, essas propostas? Em primeira análise, o cheque creche já está em vigor. Sim. O próprio Partido Socialista reconheceu que é uma boa ideia, porque falo ainda em condições muito restritivas, limita imenso a escolha da concessão do cheque creche, é que eles têm que ser usados na mesma zona de residência, tem uma série de condicionamentos. Mas, no fundo, reflete um princípio que a mim me parece que é fundamental, que é meter as pessoas em primeiro. Porque, mesmo num quadro conceptual em que nós achamos que deve ser o
Estado a ter a responsabilidade não só da provisão, ou seja, de garantir a universalidade do acesso, quer à saúde, quer à educação, quer a esses serviços, mas que também deve garantir a produção, okay? Mesmo num extremo em que achamos que toda a produção de bens que são importantes para as pessoas deve ser o Estado a produzi-los. Mesmo num cenário desses, há um facto que é indesmentível. No momento, a produção do Estado não chega para satisfazer as necessidades das pessoas. Por isso agora temos aqui uma escolha muito clara entre dois paradigmas. Um é, por cegueira ideológica, achar que só o Estado é que pode produzir isso e, como tal, condenamos toda uma geração de pessoas que, até chegar a essa utopia, não vai usufruir desses serviços. Ou chegamos à conclusão que, se o Estado acha que as pessoas devem ter este serviço assegurado pelo Estado, okay? Então é para todos. Não é só para alguns que têm sorte de viver no sítio onde já há oferta pública. E então é nessa lógica que me faz sentido que haja de facto o cheque escola, o cheque ensino, o cheque creche, precisamente para suprir as condições que existem da oferta pública, que não é suficiente para satisfazer toda a população. Nós temos que cuidar das pessoas no imediato. Não podemos sacrificar as pessoas agora em nome de uma utopia futura, que pode acontecer, pode não acontecer, mas o que é certo é que as pessoas precisam de resposta já. E é nesse sentido que esta modalidade de cheque escola, cheque ensino, fazem sentido. Mas estamos apenas a falar para suprimir a falta de oferta pública. Nós estamos a falar de acabar com a oferta pública e substituí-la pela privada. O que eu disse foi, mesmo num contexto em que achemos que deve ser o Estado a produzir tudo aquilo que são bens essenciais para as pessoas, como escola, como ensino, como habitação, como saúde, mesmo nesse extremo, e eu acho que nenhum dos partidos está nesse extremo, mas mesmo nesse extremo, não faz sentido privar pessoas hoje por falta de oferta pública. Como tal, mesmo nesse cenário, eu acho que nenhum dos partidos subscreve, talvez o PCP, não faz sentido pôr as pessoas à espera. Faz sentido o Estado dar os recursos às pessoas para, se o Estado não tem resposta, nós podemos recorrer ao privado, em igualdade de circunstâncias. Apenas isso. Mesmo para a saúde, creio. O cheque de saúde. Veja, os funcionários públicos têm acesso a um plano para esse ano. E a maior parte dos funcionários públicos quer ter esse plano. No fundo, aquilo que estamos a falar é uma espécie de ADC para todos. Ninguém, vamos lá ver, a saúde não é um bem de consumo. Não estamos a falar de comer hambúrgueres ou comprar bicicletas, não é? A saúde é um bem especial que inspira muitos cuidados, até porque existem graves problemas de informação assimétrica, de risco moral, etc., que tem muito a ver com a natureza do próprio bem. Um doente, quando vai a uma consulta, há ali uma diferença de informação de um para o outro que é complicada. Por isso eu acho que ninguém duvida, que é óbvio para todos, que é um mercado que precisa ter um conjunto de regras apertadas para ter a certeza que evolui naquilo que é o melhor serviço para as pessoas. Não obstante, não deixa de ser verdade, mais uma vez, mesmo dentro daquele paradigma que falámos anteriormente, que se os serviços públicos, a oferta pública não é satisfatória no presente, é um imperativo moral por parte do Estado de dar resposta às pessoas que não têm possibilidade de aceder a esse serviço. E esse imperativo moral traduz-se claramente numa questão de cheque de saúde, por exemplo. Depois podemos discutir se no longo prazo nós queremos ter um sistema em que é o Estado a produzir tudo, quando chegarmos à tal utopia em que o Estado produz tudo, se faz sentido ser o Estado a produzir tudo também em saúde. No plano de vacinação, o Estado não produz vacinas. Mesmo no hospital público, o Estado não produz sofás, o Estado não produz camas, o Estado não produz lençóis, o Estado não produz, quer dizer, o Estado não produz quase nada. O que o Estado faz o que é público? É a gestão, e são os funcionários que têm um contrato com o Estado. A gestão é o que é, não é? Porque nós falamos muito da luta de paradigmas entre ter mercado e ter Estado, mas primeiro desengane-se quem acha que os mercados sozinhos resolvem tudo, não resolvem, não há um único mercado no mundo que funcione sem regulação, e o objetivo e a função do Estado é criar um conjunto de regras para os mercados para ter a certeza que eles funcionam no melhor interesse da população. Deixemos essa falácia do espantalho que muita gente gosta de criar, que quem está, por exemplo, na iniciativa liberal ou quem acredita que os privados podem ter um papel mais fundamental na saúde, está na crença absurda que os mercados sozinhos resolvem tudo. Ninguém acredita nisso, sou professor de economia,
na minha área de investigação não há uma única economista digno desse nome que tenha esse pensamento. Quer dizer, isto é um argumento de espantalho que muita gente gosta de criar para atacar alguém que não existe. Mas, por outro lado, mais uma vez, também é preciso lembrar que nós não estamos a comparar isso com um Estado eficiente e que faz tudo bem. Nós não estamos a escolher entre uma solução de mercado e um Estado sueco, ou Estado dinamarquês, ou um Estado que tenha excelentes provas dadas na capacidade de gerir. Na Suécia, por exemplo, temos escolas públicas e privadas e não existe ali um delta de qualidade entre a escola pública e a privada. As coisas funcionam bem. Não é esse Estado que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de um Estado que, historicamente, o que é que tem feito? Comprado barcos sem motor, residências na anadia. Quer dizer, nós não estamos a fazer aqui uma comparação entre um Estado perfeito que vai entrar amanhã e uma solução de mercado que tem necessariamente sempre necessidades de regulação para ter a certeza que o mercado serve às pessoas. Mas é nessa falácia que muito debate político cai. E aquilo que eu vejo é que, de facto, as pessoas que têm a DSE estão contentes com ela e não a querem largar. E, nesse sentido, não me parece que aquilo que o Estado criou para os funcionários públicos seja assim tão mal para o resto da população. Mas a ideal é muitas vezes atacado, principalmente pela esquerda, de querer acabar com o Serviço Nacional de Saúde. O que é que se responde e estou a falar, por exemplo, ou seja, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PS, essencialmente estes três, atacam muito a ele no que diz respeito à saúde com esta questão de querer acabar com o SNS. É a vossa intenção fazê-lo? Não, primeiro, a única pessoa que fala em nome do partido é Rui Rocha, que é o presidente do partido. Ainda por cima, eu, como independente, menos falo em nome do partido. Eu não consigo conceber um Estado moderno em que o Estado não tenha, pelo menos em parte, um papel importante. Porque há várias situações, doenças raras, etc., em que é difícil desenhar mecanismos que permitam cobrir essas pessoas. O que existe é uma vontade, e a vontade é que os acessos aos cuidados de saúde sejam de facto, não de jure, como é agora, mas de facto universais. E essa universalidade pode, sem dogmas, pode ser garantida por um sistema misto entre social, privado e público. Garantida essa universalidade, eu, muito sinceramente, acho que a estrutura de produção, quem é que faz o quê, devia ser a coisa mais irrelevante para as pessoas. O que é importante é se elas têm o acesso. E se ninguém está excluído por condições económicas ou de classe social ou de nada. Isso é que é importante. Se é o Estado, se é o privado, se é o social a dar essas soluções de saúde, eu sinceramente, é uma conversa que a mim me causa muita impressão, porque eu não percebo qual é não é que ela não tenha importância, mas ganha uma dimensão completamente desproporcional face à importância que é garantir a universalidade. Se a universalidade for garantida, para garantir a universalidade precisamos de um sistema 100% público e eu voto já no sistema 100% público. A questão é, não estou convencido que seja o caso. E há aqui trade-offs em termos de eficiência, de organização, de gestão, etc. Mas o ênfase que nós damos à discussão sobre a universalidade versus à discussão se quem produz os lençóis de um hospital é um funcionário público ou é alguém dos textos de Paços de Ferreira que nós compramos, isso a mim, do ponto de vista político e enquanto cientista social, choca-me. Mas pronto, eu percebo que o discurso político passa muito por aí. Mas para mim o importante é a universalidade e aquilo que nós devemos estar a discutir agora é se as pessoas têm todas acesso, independentemente da sua condição económica, a serviços de saúde dignos do século XXI. Não de quem é que os produz, mas pronto. E sabemos que não tem, que nem toda a gente tem acesso. E o que é que a IEL, além do cheque de saúde, propõe para isso? A IEL, em primeiro lugar, o cheque de saúde é uma medida que tem importância porque precisa. Dá precisamente às pessoas o poder da escolha. O poder da escolha. E há aqui uma coisa que é importante as pessoas perceberem. As pessoas têm escolhido. Não é à toa que o setor privado da saúde já tem a importância que tem na sociedade portuguesa. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de escolha declarada. A maneira como têm sido organizados os sistemas, as pessoas sistematicamente querem o sistema privado de saúde. Agora, ou pelo menos a sua atividade tem aumentado de forma dramática. Depois, obviamente, há aqui diferenças em tipos de serviço. Há áreas claramente em que o privado não consegue dar resposta e que aí o sistema de saúde entra e tem cumprido o seu papel, nomeadamente as doenças mais graves, cancros, coisas do género. É óbvio e claro, até por este exemplo que eu te dei, que nunca podemos pensar num sistema de saúde que não tenha alguma intervenção do Estado ou controle do Estado, é óbvio que sim. Mas parece-me evidente e parece-me óbvio que a única maneira de garantir a universalidade no curto prazo é precisamente as medidas que nós falamos aqui
para dar a poder às pessoas de escolher, se não podem estar no público, poderem ir ao privado e não dependerem da sua condição económica para poder exercer essa escolha. No fundo, é dar liberdade às pessoas de escolher. Fala-se muito e critica-se o cheque cirúrgico, que 80% das pessoas não usam. Está bem? 20% usam. Essas 20% de pessoas não deviam ter usado. Se as pessoas tiverem acesso ao cheque e não quiserem usar, já tiveram liberdade de escolher. Neste momento não têm. Eu acho que 20% não é um número tão pequeno de portugueses que exerceram a sua liberdade de escolha e mudaram de alternativa. Ou os 80% que exerceram a sua liberdade de escolha e quiseram manter-se no sistema público. Perfeito. E também importa dizer que os 80 há que analisar porque os cheques podiam não ser aplicados por N razões. Mas estou tendo um raciocínio simplista, faço a estatística que tenho, não tenho muito mais informação que isso. Avançamos para outro tema. O liberalismo em Portugal que se defende passa pela privatização da TAP, da Caixa Geral de Depósitos e da RTP. Isto está contemplado no vosso programa. Mas são 3 empresas que têm alguma importância, pelo menos naquilo que é o panorama português. A TAP, por exemplo, em 2023 passou a dar lucro, pelo menos deu lucro. Quanto é que lá metemos até ela dar lucro? Exato, mas exatamente. Porque e diz-me uma coisa, qual é, e eu aqui estou aberto a argumentos, mas qual é o valor fundamental do Estado ter uma companhia aérea, quando não consegue assegurar cuidados básicos de saúde às pessoas? O Estado tem um conjunto de competências fundamentais, que aí todos concordam, seja qual for o espectro político, ou pelo menos quase todos concordam, seja qual for ali o espectro político, que o Estado tem sempre que assegurar, em termos de universalidade de acesso. E acho que, quer dizer, desde o Bloco de Esquerda ao resto de todo o espectro, acho que ninguém duvida disso, não é? Então, se o Estado não consegue assegurar essas, ainda a injetar billions em inglês, 1.000 milhões de euros, vários 1.000 milhões de euros a brincar às companhias aéreas, isto parece-me uma completa inversão das prioridades, quer dizer, não faz sentido nenhum. E depois dizerem, mas está a dar lucro. Pois está, e quanto é que já lá metemos? Qual era o negócio em que eu metia 3.000 milhões, 3.2 mil milhões de euros para ir buscar num ano lucro de 300 mil, ou 300 milhões? Sabendo ainda se isso vai manter no futuro. Quem faz análise de investimento, se calhar não ficaria muito excitado com um investimento destes. E são fundos que estão a ser usados. Se fosse um Estado rico, que conseguisse satisfazer todas as necessidades dos seus cidadãos, que nós todos consideramos fundamentais. E eu percebo que há espaço orçamental e espaço de meios para querer investir numa companhia aérea, num centro comercial, numa empresa de comboios, tudo bem. Mas neste cenário, neste país, em que temos 100 e tal mil pessoas, apesar de creches, e só a oferta pública só cobra para aí metade, entre 2010 e 2020 não houve investimento público, temos hospitais e escolas aqui de Porto. Eu confesso que fico baralhado com esta fixação pela TAP, mas pronto, cada um é livre de ter as suas fixações. Então, passemos da TAP à Caixa Geral de Depósitos, que no ano passado teve lucros a rondar os 987 milhões de euros. Teve, mas, quero lembrá-lo, foi o primeiro banco do sistema financeiro português, nos últimos 10 anos, de forma consolidada, a dar lucro. Ou seja, entre 2012 e 2023, foi preciso chegar a 2023 para que, acumulando todos os prejuízos e todos os lucros, a Caixa finalmente desse lucro. Sim. É bom lembrar isso também. Mas agora dá lucro e prevê-se que pelo menos tem um bom capital próprio. E porquê? Porquê é que deu lucro? Foi porque tínhamos a Mariana Mortágua à frente da Caixa Geral de Depósitos a baixar as taxas de juros como ela quer e a gerir? Tivemos o poder político a gerir a Caixa ou tivemos uma gestão privada de uma empresa que é propriedade pública? Certo? Pedro está à vontade para falar. E depois temos ainda também a terceira empresa que aparece no vosso programa para privatizar, é a RTP, que tem um serviço, podemos considerá-lo diferenciador daquilo que são os seus concorrentes e o resto do mercado português. Porque é que, por exemplo, se quer acabar com a RTP? Vamos lá ver. Acabar, neste caso, privatizar, permita-me corrigir. Eu sou sensível à ideia que, de facto, pode haver um papel estratégico, até por causa hoje da desinformação, quer dizer,
pode haver aqui um papel, eu consigo conceber que haja uma discussão séria sobre o papel de o Estado ter assegurado algum tipo de capacidade de comunicar com os seus cidadãos de uma forma, pelo menos em princípio, seja isenta, seja séria e algum papel até eventualmente pedagógico, que sou um bocado paternalista, mas pronto. Agora, a pergunta é, gestão pública é a melhor maneira de o fazer? Nós não podemos inscrever na lei a obrigatoriedade destas empresas terem um espaço de antena dedicado à causa pública e o Estado poder preencher esses conteúdos? É preciso que o gestor seja nomeado pelo Estado? Com os conflitos todos de interesse que podem existir à volta disso? Lá está, mais uma vez, é um excessivo enfoque sobre quem é que é a propriedade das coisas e não sobre os objetivos. Se existe um interesse estratégico da RTP ser pública, temos que pensar qual é esse interesse estratégico e quais são os meios, quais são os objetivos públicos da sociedade, sociais, que nós queremos proteger. E depois aí podemos fazer a pergunta: para defender estes objetivos, a única maneira é que isto esteja na propriedade do Estado? Sim ou não? Eu gostava de levar a análise para aí, mas infelizmente a análise nunca é feita a esse nível, é feita ao nível de se a escola é do Estado ou é do privado, quem é que é o proprietário dos tijolos, ou com quem é que o professor assina o contrato de trabalho. Parece-me uma conversa muito desviada daquilo que é o essencial, que é o serviço público. Para terminar, queria ainda abordar sobre as alterações climáticas. A última vez que Mariana Mortágua esteve em Coimbra, disse que os modelos, e estou a citar, a ala liberal, não salvam o... Não sei o que é que se quer dizer, mas... Tenho que lhe perguntar, também não posso eu responder. Não salvam o mundo daquilo que é preciso. Montenegro hoje, no dia que gravamos esta entrevista, foi atacado com tinta verde. A crise, se é possível chamar de crise climática, até porque João Coutinho Figueiredo nas últimas eleições disse que chamar-lhe crise climática era estar a colocar isso numa agenda, mas as alterações climáticas são uma prioridade para a IEL? É óbvio, vamos lá ver. Primeiro, estas declarações de Mariana Mortágua, os liberais isto, os liberais aquilo, vamos lá ver. Eu volto a repetir aquilo que diz ao princípio, quer dizer, ninguém acredita em mercados que sozinhos resolvem tudo, isso não existe, ninguém acredita nisso, quer dizer, só as pessoas dessa orientação política gostam de levantar esse espantalho para depois o atacar, mas isso fazem porque ele não existe. Todos os mercados são regulados e nós vivemos numa era em que existe muita regulação sobre muitos mercados e ainda bem que ela existe, nomeadamente a legislação macroprudencial para garantir a estabilidade do sistema financeiro, temos regulação no mercado, temos N regulação por todo lado. Falar de um paradigma, se a iniciativa liberal assumisse o poder de que ia acabar com estas regulações todas, quer dizer, é uma visão completamente que lhes dá jeito do ponto de vista de votos, porque é através do medo que muitas pessoas montam as suas estratégias para buscar votos, mas que não têm qualquer adesão com a realidade, nem com a realidade científica. Se vocês forem a uma conferência de economistas de topo que publicam nas melhores revistas, quer dizer, ninguém discute isso, isso nem sequer é um tema. Os mercados precisam de regulação. O desafio é, para cada mercado, que melhor regulação é que nós podemos desenhar para ter a certeza que o mercado opera no melhor interesse comum. Este é o status quo da ciência económica. Tudo isso para mim é uma coisa muito esotérica, mas pronto. Relativamente especificamente à questão climática, é uma questão científica. Qual é o conceito científico? Há ou não há alterações climáticas? A mim, quer dizer, eu não sou especialista, mas a mim parece-me que sim. Por isso, quer dizer, eu não sou negacionista, como é óbvio. Há alterações climáticas, é preciso combatê-las. Este é um papel fundamental do Estado, em criar regulação, mercados de carbono, etc., para incentivar, para, por exemplo, quem polui internalize esse malefício que está a fazer à sociedade, para de facto que as emissões baixem e os cientistas possam nos voltar a dizer que, perante este nível de emissões, o planeta já não está em causa. E não parece como é que qualquer pessoa, de qualquer espectro civilizado da política, não possa defender uma posição destas. Não são os políticos que vão dizer se há alteração climática ou não, são os cientistas. Eles é que têm autoridade científica para perceber se há alterações climáticas ou não. A mim o que me parece é que o consenso é que sim, existem. A mim o consenso que me parece é que sim, são causadas por atividade humana, por emissão de dióxido de carbono excessivo, etc. Qual é o papel dos políticos? Desenhar regulamentos e regras, mais uma vez, regular os mercados, para que eles sirvam o interesse das pessoas. E a mim parece-me que ter um planeta daqui a 100 anos dava jeito. Por isso, acho que esses regulamentos para diminuir as emissões, para premiar as indústrias que não poluem tanto, parecem regulações inteligentes e no interesse de toda a gente, e como tal, devem ser adotadas. Pedro Brinco, obrigado pela disponibilidade para esta entrevista.